Tudo bem, pessoal? Aqui é o professor e orientador Carlos Eustáquio, com mais uma videoaula, né? Essa é a parte 3 do encontro 2 do ciclo 4 do 15º PIC da UBMEP para alunos de nível 3, tá? Lembrando que o nosso coordenador regional da região MG01, professor Gilcione Nonato Costa, e nossa secretária regional é Denise Gonçalves, tá? Nessa videoaula, nós vamos tratar aí de problemas de aplicação, né, envolvendo, né, MDC e alguns dos problemas envolvendo MMC, né? O MDC é o máximo divisor comum e o MMC é o mínimo múltiplo comum, tá? Então, basicamente, nós vamos abordar alguns problemas aqui, tá? Diferentes, né? E para que vocês possam, né, verificar a utilidade aí do máximo divisor comum e do mínimo múltiplo comum, tá bom? Então vamos lá. Problemas de aplicação, esse aí é MDC, é o problema 1 de MDC, tá? Ele é do banco de questões, né, da UBMEP de 2010, tá? Para o nível 1, página 6, número 28. Eu fiz uma adaptação nele, tá? Para ficar mais interessante, tá bom? Bem, uma bibliotecária recebe 360 livros de matemática e 504 livros de português, né? Língua portuguesa. Ela quer arrumá-los em estantes, né? Colocando igual quantidade de livros em cada estante, sem misturar livros de matemática e de português na mesma estante. Tá bom? Quantidades iguais em estantes, mas não pode misturar, tá? Quantos livros ela deve colocar em cada estante para que o número de estantes utilizadas seja o menor possível? Então, ela quer dividir, né? Dividir, gente. MDC, ela quer o maior número, né, de livros. Só que ela quer nas estantes a mesma quantidade de livros de matemática, né? Nas estantes que ela for pôr só livros de matemática. E nas estantes que ela quer só colocar livros de português, né? Também ela maior quantidade inteira, né? E todas iguais, tá bom? Para não forçar as estantes, né? Deve ser algo do tipo, não é verdade? E a outra pergunta, quantas estantes serão necessárias para guardar os livros? Bom, vamos lá ao nosso quadro branco. Bem, pessoal, montei esse esquema aí, né? Ela quer dividir os livros, né? A mesma quantidade em cada estante, mas não é para misturar livros de matemática e nem livros de português. E essa quantidade tem que ser a maior quantidade inteira de livros possível em cada estante. Problema típico de MDC, né? De máximo divisor comum, né? Então, quando você vê assim que quer dividir, né? Colocar em potes ou, né, em estantes ou em caixas mesmas quantidades, gente, são problemas típicos, né, de MDC. Então, vamos aí, já esquematizei a fatoração simultânea, né? Nós já falamos disso, né? E lembrando que vamos fatorar, né? Dividindo aí por números primos, né? E ambos os números, né? O MDC tem que ser ambos, né? Simultaneamente, né? Não pode ser só um deles. Então, todos são pares, 2, né? 180 252, tá? Pares novamente, né? 90. Temos aqui 126, pares novamente, né? 45. Temos aqui 63. Não são pares, mas olha, múltiplo de 3, né? Então, 3, evidente, né? 15. E esse aqui vai dar 21. 3 de novo. 5, 7. Acabou. Acabou, tá? Porque 5 e 7 são primos, né? Entre si não existe nenhum número primo que divide ambos, não é verdade? Então, temos aqui, ó, isso é 8 vezes 9, que dá 72. Bom, então, o que acontece, né? É o seguinte, ela vai colocar, né? Vamos chamar de resposta 1. 72 livros em cada estante, tá?
Esse é o máximo, né, em quantidades inteiras. Só que em 5 estantes, olha, 5 estantes, né, ela vai colocar livros de matemática, né? E em 7 estantes, em cada uma dessas 7 estantes, ela vai colocar livros de português, né? Língua portuguesa. Simples assim, tá bom? Quantas estantes ela vai precisar, né? Então, ela vai precisar de 5 mais 7. Deixa eu arrumar aqui para padronizar, não é verdade? 5 mais 7, ou seja, 12 estantes, tá? E você, se você quiser especificar, 5 estantes somente para livros de matemática, 72 livros de matemática em cada estante, e 7 estantes, né, somente para livros de português, né, língua portuguesa, 72 livros em cada estante. Tá? Problema típico de MDC. Tá? Vamos continuar. Né? Vamos continuar. Bom, problema de aplicação aí de MDC é o segundo problema. Tá? Esse é da apostila do PIC, né? Apostila Encontros de Aritmética, da página 86. Também fiz uma pequena adaptação nele, tá? 3 arames medem, respectivamente, 180 metros. É muito arame, rolos de arame, né? No caso, podemos dizer assim, né? 180 metros, 252 metros e 324 metros. Pretende-se dividi-los em pedaços de mesmo comprimento inteiro, claro, né, gente? Inteiro, senão não faz sentido, né? De metros de arame. Qual deverá ser este comprimento de modo que o número de pedaços seja o menor possível, né? O número de pedaços, né, seja o menor possível e é desidente que o tamanho de pedaço seja o maior tamanho inteiro possível. Se o número de pedaços é o menor possível, o tamanho dos pedaços, né, deve ser o maior possível. MDC, gente. E a outra pergunta, em quantos pedaços os arames serão divididos, né? Problema típico de MDC, né? Olha, comprimento inteiros, não é verdade, né? Temos aqui, ó, quantidades inteiras de metros, tá? Mais um probleminha, né? Muito comum aí de máximo divisor comum, tá? Vamos lá ao nosso quadro branco. Bom, pessoal, já montei o esqueminha aí, né? Dei nome para os pedaços de arame, né? Arame A 180 metros, arame B 252 metros e arame C 324 metros. Né? Vamos aí encontrar, né, o máximo divisor comum para saber os pedaços, né, o tamanho dos pedaços de arames que nós vamos dividir, né, cada um desses arames, não é verdade? Tamanho máximo. E aí nós vamos encontrar aqui no finalzinho o que? A quantidade de pedaços de cada um deles, né? A metragem vai ser o próprio MDC. Problema típico, né? Todos são, mesma coisa para 2 números, para 3, para 4 números, né? O MDC é o mesmo sistema, simultaneamente, né? Todos, por 2, porque todos são pares. Então nós temos aí 90, 126 e dividindo aqui 162. 2 novamente, nós temos 45, temos aqui 63, né? E temos aqui 81. Olha, dá para dividir ambos por 3, né? Temos aqui 15, temos aqui 21 e temos aqui 27. 3 novamente, 5, 7 e 9. E acabou, né? Aqui é o primo 5, aqui é o primo 7, aqui é o 9, que é o primo 3 ao quadrado. Não tem nenhum primo que divide ambos, né? Então, nosso MDC é 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, 4 vezes 9, que dá 36, né? 36 o que, professor? 36, gente, é a resposta que foi solicitada, né? Cada pedaço, nós vamos dividir esses 180 metros aqui, né? Em 5 pedaços de 36 metros, né? Vamos já ir para a resposta 1, né? 36 metros cada pedacinho, né? Nós vamos dividir esse arame B aqui de 252 metros em 7 pedaços, né, de 36 metros.
Nós vamos dividir esse arame C aqui, né, de 324 metros, em 9 pedaços de 36 metros. É isso, né? É isso. É isso que foi solicitado, né? Então, aí também, né, perguntou lá, né, só voltando aqui, em quantos pedaços os arames serão divididos, né? Então, como eu já dei nomes para eles aqui, né, vamos lá. O A, né, em 5 pedaços, né? Pedaços, na verdade. Então, eu vou até aqui, né, para você, para ficar claro aqui para todos, né? Olha, tá? O B, 7 pedaços, né? Vamos fazer a mesma coisa aqui com o B, ó. Né? Olha aqui. E o C, 9 pedaços. Vamos fazer a mesma coisa aqui com C. Total de pedaços de mesmo tamanho, né? Basta eu somar isso aqui, não é verdade? Mas, se vocês quiserem, né? Mas isso não tem muita, olha, não tem essa necessidade. Em quantos pedaços os arames serão divididos? Está falando de cada um desses arames aqui, não é verdade? Bem, vamos continuar, né? Vamos lá, vamos continuar. Bom, mais um problema de aplicação aí, né, envolvendo o MDC, é o terceiro problema de MDC, tá? Também é da apostila do PIC, né? Encontros de aritmética, é da página 87 esse problema. Apresente dois números naturais que, multiplicados por 168 e 180 respectivamente, resultam o mesmo número natural. Ora, vamos supor, um número A e um número B, A vezes 168, né, é igual a B vezes 180, né? Porque são iguais, vão ser o mesmo número natural. Agora determine os menores números naturais com essa propriedade. Bom, vamos lá, né, ao nosso quadro branco, vamos ver esse problema interessante aí, como que nós vamos dar uma solução para ele, tá? Então vamos lá, pessoal. O problema diz que existe um número, né, que vezes 68 é igual a um número natural n, e existe um outro número, é evidente, né, que vezes 180 é igual ao mesmo natural n. Né? Bom, por que, professor, você já está dizendo que isso aí você vai usar, né, fatoração para calcular aí o MDC? Gente, pelo seguinte, né, tem várias técnicas de se resolver esse problema, na verdade, mas uma delas é essa. Se eles são iguais ao mesmo número natural, então, ó, A vezes 168 é igual a B vezes 180. Se eu determinar o MDC entre eles, eu vou poder separar cada um deles aqui um produto, não é verdade? Um produto em que vai aparecer aqui o MDC. E aí eu já vou ter aqui uma dica de quais são esses números, e vocês vão entender claramente, né, que já vai responder ambas as perguntas que temos lá, né, o que foi solicitado. Né. Então eu vou fazer e vocês vamos acompanhar aqui essa solução. Né. Então vamos aí por 2, porque ambos são pares, né, 84 e 90 por 2 novamente, né. Nós temos aí 42 e 45, não dá mais por 2, porque esse é ímpar, então, mas dá por 3, porque se divide por 3 e esse também. Então, nós vamos ter aqui 14 e 15. Olha, 3 e 5, esse 2 e 7, então acabou aqui. Então, olha só o que acontece, né? O MDC é 12. Então, professor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer o seguinte, ó, mas acompanha aqui, olha. Primeiro isso, ó. 168 é 14 vezes 12. É isso que o MDC nos indica, olha. Então, A vezes 168 é igual a A vezes 14, né? Vezes 12, porque isso é o 168, né? Já o B é o que, professor? O B, olha só, o B é 15 vezes 12, né? É isso que nos indica isso aqui.
Isso aqui nos mostra isso também, tá? Então, uma coisa que eu já quero começar a mostrar para vocês também. Então, B é 15 vezes 2. Ora, se isso aqui eu posso dividir ambos os membros por quanto? Por 12, não é verdade? Então, o primeiro membro, se eu posso dividir tudo por 12, é A vezes 14, e o segundo membro é B vezes 15. Então, nós temos uma coisa um pouco melhor. A vezes 14 é igual a B vezes 15. Lembrando que o MDC de 14 e 15, olha uma coisa interessante, nem precisa fazer, né? Porque vocês vão ver, 14 e 15, né? É quanto? É 1, ó. São primos entre si, né? Então, A vezes 14 é igual a B vezes 15. Só que 14 e 15 são primos entre si, é verdade? E aí a pergunta que está lá, já vou responder ambos. Ó. Agora determine os menores números naturais com esta propriedade. Né? Gente, os números que eu quero é o seguinte. Para isso ser uma igualdade, os menores números naturais que eu necessito aqui são que o A seja 15, né? E que o B seja 14. Aí vocês me perguntam, professor, teria outros, né? Porque lá tem uma pergunta anterior, né? Que é assim, ó. Apresente dois números naturais que multiplicados por 168 e 114, né? Resulta o mesmo número natural. Sim, teriam outros, não teriam infinitos, na verdade. Né? Eu poderia pensar aqui, né, nos candidatos para A e os candidatos para B. Começando aqui, é claro, né? Poderia pensar aqui, claro, começando com o 15, né? E aqui o 14, e aí sempre multiplicar cada um deles pelo mesmo número natural, né? Então aqui eu poderia dobrar ambos, né? Poderia triplicar, né, ambos, na verdade, e aqui daria 42, né? E assim infinitamente seria os candidatos. Mas os menores são esses. Como aqui já está, né, a resposta da primeira pergunta e o que foi solicitado, né, em seguida, tá? Esses são os menores, não é possíveis outros, tá? Esses aqui, ó, são os menores. Por quê? No caso aqui, se a gente pensar aqui, já podemos até explorar um pouco a ideia de múltiplo. Esses são os menores múltiplos que vão satisfazer, né? Os menores naturais que vão satisfazer, né? Não nulos, claro, né? Que vão satisfazer essa igualdade. Tem que ser diferentes no caso, né? Claro que eu não quero que sejam ambos iguais a zero, né, gente? Não é isso, né? Não é isso. Na verdade, que não faz muito sentido, né? Se for o zero no caso, né? Na verdade, esse problema aqui teria que ser diferente de zero, tá? Porque não fazia muito sentido se fosse zero, né? Não é verdade? Bom, então é isso. Vamos aí continuar, tá bom? Vamos continuar aí para o próximo problema, né? Vamos lá. Agora já vem um probleminha de aplicação aí do MMC, tá? Esse vai ser o problema 1, tudo bem? Ele também é da apostila do PIC em Contos de Aritmética, ele está na página 85. Olha. 3 atletas correm numa pista circular e gastam, respectivamente, 2,4 minutos, 2 minutos e 1,6 minutos para completar uma volta na pista. Eles partem do mesmo local e no mesmo instante. Após algum tempo, os 3 atletas se encontram pela primeira vez no local de largada. Neste momento, o atleta mais veloz estará completando quantas voltas? Né? O que isso é um problema típico de MMC? Olha, tá vendo que está envolvendo tempo, né? Esses problemas aí são muito comuns, né, de MMC, que envolve o tempo, tá? É porque eles vão dar várias voltas e vão se encontrar de novo, né? Tudo que tem essa relação vai uma coisa cíclica, cada um numa velocidade, né? Cada um gastando um tempo para fazer o mesmo percurso, né? E se encontra em algum lugar. Esses problemas, né? Toma um remédio, né? Quando que eles tomam 2 comprimidos, um de 6 horas, um de 8 horas, né? Quando que vai tomar no mesmo horário novamente?
típicos de mínimo múltiplo comum, tá? E aí, né? Só que aí vocês veem que números decimais, né? Só que tem minutos, né? A gente já pode converter isso para segundos, tá? E é aí que está a grande sacada de usar, né? O mínimo múltiplo comum. Vamos lá ao nosso quadro branco. Bem, continuando aí, pessoal, montei aqui um esqueminha, né? Aqui os atletas, né? Chamei de atleta A, B e C, né? O atleta A gasta 2,4 minutos, né? Que é o mesmo que, convertendo em segundos, 144 segundos, para, né, completar uma volta na pista, né? O atleta B, 2 minutos, que é o mesmo que 120 segundos, né? Para completar uma volta. E o atleta C, que lógico, é evidente que é o mais rápido, ele gasta 1,6 minutos, ou seja, 96 segundos, para completar a mesma volta que os outros dois, né? Bom, então, gente, quando eles vão se encontrar novamente, né? Primeiro, quanto tempo após a partida deles, né? Eles vão se encontrar novamente. Não vão fazer isso em segundos, né? Então, nós precisamos determinar um mínimo múltiplo comum, né? E que eles vão, né, dando as voltas, passando lá no ponto de partida, no ponto de largada, onde exatamente nesse tempo eles se encontrarão de novo. Que é isso, o MNC basicamente, esse tipo de problema é clássico de mínimo múltiplo comum. Né? Então todos são pares, vamos fatorar aqui pelo 2, né? Então nós temos aqui 72, né? Nós temos aqui 60 e nós temos aqui 48, pares novamente, 36, 30 e 24, pares novamente, 18, né? 15 e 12. Agora, gente, como é o MMC, eu posso dividir aqueles que são possíveis por 2, por exemplo, né? Tenho esse e esse, o 15 eu não vou, né, dividir, né? Então aqui nós temos 9 e aqui 6. O 6 continua sendo possível dividir por 2, então vou continuar dividindo isso aqui por 2, tá? 2, então nós temos aqui o 9, o 15 não vão se dividir aqui o 3, agora já tem alguns que dá para dividir por 3, né? Todos dá para dividir por 3 aqui, né? 3, 5 e 1, 3 novamente aqui, né? 3, 5 e 1, e por último, né? Mas não menos importante, o 5. Então, o MMC é o que? 2 elevado a 5, tá? Vezes 3 ao quadrado, vezes 5 elevado a 1. Isso aqui vai dar 1440, né? Segundos, tá, gente? Então, o que significa? Após 1440 segundos da largada de ambos, né? Todos largados do mesmo ponto, né? Do ponto de largada, vamos dizer assim, né? Todos vão se encontrar novamente. E após esse tempo vai ser o primeiro momento, né, que ambos se encontrarão novamente, né? Mas a pergunta, na verdade, não é essa, né? Não é essa. Por quê? O que se espera, né? Neste momento, né, em que os três se encontram no local de largada, né, o atleta mais veloz estará completando quantas voltas? Ora, gente, 1440 segundos, não é verdade? Tempo de encontro na largada, né? Na largada. 1440 segundos, né? Tempo de reencontro, né? Na verdade. Né? Reencontro, vamos dizer assim, né? Melhor dizendo, né? E até podemos até melhorar isso aqui do primeiro reencontro. Não é verdade? Né? Reencontro, né? Não é verdade? 1440 segundos, correto, gente? Então, vamos lá, o que nós precisamos fazer agora, né? Basta que a gente divida, né,
1440 por quanto? 96, porque esse é o mais rápido, né? Por quê? Ora, com isso, gente, é evidente que a gente vai saber o que? O total de voltas que ele fez. Ou seja, que número vezes 196, que é o tempo para uma volta, né? Vai dar 1440. Ai, basta eu dividir, né? Fazer o inverso. 1440 dividido por 96, né? Então, nós vamos simplesmente fazer essa divisão, tudo bem? Bom, então, gente, vamos lá, né? Fazer a divisão. Então, 1440 dividido por 96. Claro que eu vou fazer os cálculos aqui, né, gente? Porque senão não dá, né? Isso aqui vai dar 15 voltas, tá ok? Então, o atleta, né, eu acho que foi isso que foi perguntado, né? O atleta mais veloz estará completando 15 voltas, tá? Quando ambos os três atletas, né, se reencontrarem no ponto de largada, tá bom? Vamos continuar, tá? Vamos resolver o máximo de problemas aí, né, no menor tempo possível, tá bom? Vamos lá. Então, gente, vamos a esse problema aí, tá? Problema de aplicação, né? 2 aí de MMC. Problema bem interessante, né? Determine o total de números naturais entre 1 e 2020 que são múltiplos de 12, né? Ou múltiplos de 21. Tá? Olha só a pergunta, hein? Múltiplos de 12 ou múltiplos de 21. Tá? Calcular a quantidade de múltiplos, né? De 1, né, até um determinado número natural é muito simples, né? Basta dividir esse número, né? Pelo número que você quer saber a quantidade de múltiplos, né, em relação a ele, tá? Geralmente menor, né, que o número que você tem aqui, principalmente de 1 até ter esse total. Não precisa usar os conhecimentos, né, de progressão aritmética, tá? Não é necessário. E no caso aqui dá para saber os dois, mas tem uma característica aqui. Múltiplos de 12 ou múltiplos de 21. Se a gente contar os múltiplos de 12, né, e também contar os múltiplos de 21, a gente não pode esquecer jamais que há números que são tanto múltiplos de 12 quanto múltiplos de 21, né? São os múltiplos comuns de 12 e 21. Então é aí que a gente tem que tomar, né, certo cuidado, tá bom? Mas vamos lá, vamos ao nosso quadro branco e tentar uma solução para isso, né? Bem, pessoal, como eu tinha falado para vocês, né, basta a gente realizar uma simples divisão aqui, né? Vou fazer aqui com vocês, tá? Para a gente verificar, porque ele está partindo de 1. Se estivesse partindo de 13, né, aí ia ser um problema, que eu não ia contar o 12. Se tivesse partindo de 26 ou 27, eu não ia contar nem o 12 e o 24, né? Então, basta a gente fazer a divisão, né? Divisão, aqui o algoritmo, né, de Euclides, né? Então, vamos lá, ó. 20 dá 1, dá 12, sobra 8, 82, né? 82 por 12 não é tão difícil de fazer assim, né? Dá mais ou menos uns 6. 6 dá 2, 72, sobra 10, né? Isso é um 10, tá? Desce o 0. 100 dá mais ou menos 8. 8 vezes 2, 16. Vai 1. 8 vezes 1, 8 e 1, 9. Resto 4. Então, há 168 múltiplos de 12, tá? De 1 a 2020, né? Bom, agora eu vou pagar aqui a continha, porque a continha não tem necessidade da gente ficar deixar isso aqui, né? Então agora vamos fazer aí a mesma coisa com os múltiplos de 21, não é verdade? Vamos lá. Então vamos lá, 20 não dá, 202, né? Aí já vai dar um pouquinho mais de trabalho, eu acho que dá próximo de 9, né? Então aqui vai dar 189, fazendo as continhas aqui, 1, 10, 13, né? Desce o 0. Então aqui vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6 vezes 1, 6, 6 vezes 2, 12. Sobrou novamente, olha, 4, né? Então, temos aqui 96 múltiplos de 21, né? De 1 a 2020, né? Então, pronto, já fiz essa continha e também vou pagar aqui. Mas qual que é o problema? Tem números de 1 a 2020 que são múltiplos, tanto de 12 quanto 21. Por exemplo, né? 12 vezes 21, né? 12 vezes 21 que dá, por exemplo, 252, né? É múltiplo de ambos, né? Como que eu vou saber quais são esses números? Ora, gente, eu vou aqui calcular o MMC, né? Vou aqui fazer ali aquela fatoração simultânea, né? Para calcular o MMC de ambos e vou saber o menor múltiplo, né, de ambos. E aí o que eu faço? Se eu dividir 2020 por esse número, eu vou saber quantos são os múltiplos, tanto de 12 quanto de 21, né, que foram contados aqui e também foram contados aqui, né? Se eu só somar isso aqui, eu vou ter contado múltiplos aqui duas vezes, né? Quais? Os que são múltiplos tanto de 12 quanto de 21. Agora, se eu somar e subtrair uma vez esses múltiplos, né, que são tanto de 12 quanto de 21, né, eu vou ter exatamente os números que são ou múltiplos de 12 ou múltiplos de 21, né, de 1 a 2020. Né? Então é simples assim, ó. Vamos calcular aí, né? O MMC, ó. 2 aqui nós temos 6,21. 2 aqui nós temos 3,21. 3 aqui 1 e 7, né? E 7, 1 e 1. Então temos aqui o bendito, ó. Dá 2 ao quadrado vezes 3 vezes 7. Isso dá 21 vezes 4, 84, né? Então, quantos são os múltiplos de 84? Vou fazer continha aqui de novo, né? Até para dar uma agilizada aqui. Isso aqui vai nos dar, tá, gente? Eu já fiz essas continhas aqui, vai dar 24, tá bom? 24, tá? Então eu vou anotar aqui, né? Só para agilizar aí e diminuir o tempo do vídeo, tá bom? Vou fazer isso aqui rapidinho, tá? Bem, pessoal, então, ó, nós temos 24 múltiplos de 84, ou seja, tem 24 números de 1 a 2020 que são tanto múltiplos de 12 quanto de 21. Né? Então, para chegar à nossa resposta aqui exata, a gente tem que somar 168 com 96, que dá aqui 168 com 96, né? Dá 264, né? E agora, subtrair isso, já podia ter subtraído, né? De 24, né? Que vai nos dar, tá? 264 menos 24, tá fácil de fazer essa conta, né? 240, né? Múltiplos, né? Ou de 12 ou de 21, né? De 1 a 2020, tá bom? É assim que resolve esse tipo de problema, né? Quando aparecer o ou lá, ó, né? Ou você pode fazer assim, tá? Mas você tem que lembrar que tem que estar partindo sempre de 1, né? De 1 até um determinado número, né? Caso contrário, você vai ter que subtrair os múltiplos que estão antes do número que começa aqui. Não é verdade? Estão antes, ou se esse aqui é um próprio múltiplo, né? Porque está falando entre, né? Falando entre eles, né? Por isso que eu nem me preocupei, porque 12 está depois do 1 e 21 também está depois do 1. E o 2020 não é múltiplo de nenhum deles, tá bom? Então vamos aí, né? Para o último problema, tá? Também é da apostila do PIC Encontros de Aritmética, da página 88. Isso é bem interessante. Vamos lá. Determine o menor número inteiro n maior que 1, tá? É um número positivo ainda maior que 1 inteiro, né? Tal que n deixa resto 1 quando dividido por 156 e n também deixa resto 1 quando dividido por 198. Gente, esse problema é mais fácil do que parece. Por quê, professor?
Pelo seguinte. Olha, o mínimo múltiplo comum de 156 e 198 é o menor número, né, natural aí, maior que 1, que é divisível por ambos esses números, né? Ele é o mínimo múltiplo comum, não é verdade? Então, gente, o que nós precisamos fazer para saber qual que é o número, né, que deixa resto 1 na divisão de ambos e o menor número? Ora, eu vou simplesmente calcular o MMC desses números e adicionar 1. Gente, olha que coisa simples, né? Olha que coisa simples, né? Simples demais esse problema. Muitas vezes a gente acha um problema difícil, mas não é, tá? Então, vamos aí ao nosso quadro branco. Bem, pessoal, já fiz algumas anotações aqui. Olha, esse número n maior que 1, né? É 156 vezes um número mais 1, né? Porque deixa resto 1 na divisão por 156. E 198 vezes um outro número mais 1, né? Porque deixa resto 1 na divisão por 198. Né? Usei aqui o algoritmo, né, de Euclides, na verdade. Então, gente, simples assim, nós vamos achar o menor múltiplo, né, que é maior que 1, é claro, né, no zero está fora do baralho, né, zero é descartado, né, que é divisível por ambos, né, e depois a gente simplesmente acrescenta 1. A gente até consegue achar, calcular quem que é o Q1 e quem que é o Q2 usando essa técnica aqui. Olha só que interessante, né? Então vamos lá. Claro, dos dois são pares, então dá para dividir por 2 aqui, vai dar um pouquinho de trabalho, mas não é impossível, né? Vou dividir esse par aqui, né? Claro, né? Que 39 aqui 99. Agora dá para dividir por 3, vejam bem, né? Ixi, 13 é primo, mas esse aqui dá para dividir por 3 de novo, né? Aqui 11 agora, ambos são primos. Então, vou dividir por 11, né? Aqui dá 1 e agora por 13, que dá 1 e aqui dá 1 também, né? Então, o MMC 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 11, né? Vezes 13, não é um número maiorzinho, vou ter que fazer os cálculos aqui, dá 5.149, tá? 5.149. Bom, então, gente, quem que é o N, né? O N é 5.149 mais, né? Mais 1, ou seja, né? O N é 5.150. Professor, sério, séries, tá, gente? Séries. Por quê? 5.149, né? 5.000, não, gente, 5.100, não, errei aqui, desculpa, rapidinho, vou arrumar aqui, ó. 5.148, gente. 5.148, aí não faz sentido, né? O 2, isso aqui, como é que eu vou encontrar um número par, né? Então, aqui os 5.149, gente, já era o que? Já era a resposta, né, gente? Então, olha aqui. Mais 1, tá? Agora sim, 5.149. Essa é a resposta, né? Então, pessoal, olha só. 5.148, né? É 56 vezes alguma coisa, né? E 5.148 é o quê? É 198 vezes alguma coisa. Até a gente poderia saber o que é, bastava aqui, né, ver aqui, ó, as linhas em que teve divisão simultânea aqui, né? Com o MDC a gente conseguia fazer isso. Olha, quem que é o MDC? O MDC é 6, não é verdade? O MDC é 6. E aí a gente conseguiria verificar, né, como que foi, quem que seria esse quociente 1 e esse quociente 2 aqui, tá bom? Bem, essa videoaula foi um pouco mais longa mesmo, né, pessoal? Tá? Eu tinha que dar o máximo de exemplos possíveis, tá bom? Espero que vocês tenham entendido os exemplos aí, tá? Tenham gostado aí desses exemplos aí, talvez, espero que tenham sido exemplos diferentes, tá bom? E vamos aí, né,
a próxima videoaula, que vai ser a parte 4 aí, tá bom? Do encontro 2 do ciclo 4. Até lá, tá?